Quando olhamos para o ministério terreno de Jesus Cristo, nós podemos observar que em muitos momentos, Jesus falou a eles da importância de examinar as Escrituras Sagradas, de aplicar a palavra de Deus em suas próprias vidas. O conhecimento das Escrituras Sagradas, ela capacita o discípulo a andar, a viver longe do erro, longe do pecado. É por isso que nós vemos registrado no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, o verso 29, quando Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando não conhecemos de fato a palavra de Deus, os seus mandamentos, os seus preceitos, o erro se torna algo muito fácil de ser praticado na vida de um discípulo, na vida de uma discípula de Jesus Cristo. Em outro momento, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está dizendo nesse momento é que não pode ser desassociado a pessoa de Cristo do seu Evangelho, da sua palavra. É mais ou menos assim: alguém diz, olha, eu amo a palavra de Deus, eu já li a Bíblia várias vezes, mas tenho dificuldade de aceitar Jesus. Ou dizer que ama Jesus, que ama Deus, que ama o Espírito Santo de Deus, e não lê, e não examina, e não aplica a sua palavra na sua vida. As Escrituras Sagradas, elas apontam para a missão primordial do Senhor, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É por meio de Jesus Cristo que a pessoa, que o indivíduo, ela recebe o perdão, a remissão de seus pecados. Examinar as Escrituras significa investigar, buscar, inquirir sobre aquilo que Deus requer de cada um de nós. E diante disso, eu quero convidar você para que acesse a sua Bíblia no Salmo 19, do verso 7 ao verso 14, que será a base da nossa reflexão. Se você preferir, poderá acompanhar também aqui na projeção esse texto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar de favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai, diante da tua palavra que acabamos de ler, nós pedimos que a tua graça possa estar nos envolvendo através do Espírito Santo que habita em cada um de nós, e que possamos entender aquilo que de uma forma muito especial o Senhor reservou a cada um de nós. Me coloco na total dependência do Senhor para que com fidelidade possa compartilhar com os meus irmãos as Sagradas Escrituras. No nome de Jesus oramos. Amém. O Salmo 19, ele é composto de 2 blocos. O primeiro começa no verso 1 até o verso de número 6. E ali Davi apresenta o poder de Deus, a autoridade de Deus sobre a criação, o Deus Criador.
É por isso que ele inicia dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. O segundo bloco, a segunda sessão, é essa que nós acabamos de ler, que vai do verso 7 ao 14º, onde Davi apresenta o Deus Todo-Poderoso por intermédio das Escrituras, por intermédio da palavra de Deus. E é isso que nós queremos com vocês nesta noite, meditar, refletir, buscando uma aplicação prática para as nossas vidas. O chamado do discípulo para examinar as Escrituras. O pastor John MacArthur Jr., ele, ao comentar essa passagem, ele diz ser a mais monumental afirmativa feita a respeito da suficiência das Escrituras Sagradas. Davi, ao compor esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele afirma, ele testifica que a palavra de Deus, em cada situação da vida do ser humano, ela tem um grande poder, ela tem uma grande valia. São 6 declarações que Davi faz nesse bloco que nós lemos, que merece a nossa atenção, porque elas estão embasadas, elas estão firmadas na expressão do Senhor. Senhor aqui é Javé, o Deus Todo-Poderoso, aquele que existe, o nome próprio do único Deus verdadeiro. É o que nós podemos ver, que a Escritura, ela é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra hebraica para ler é Torá, que nos remete à ideia didática da lei do Senhor, o ensinamento, a instrução que as Sagradas Escrituras, que a lei tem, que nós podemos ver nos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas Davi está se reportando aqui em toda a palavra de Deus, em toda a Escritura Sagrada, aquilo que o Senhor nosso Deus nos revelou, nos mostrou, para que diante daquilo que nós cremos, somos e fazemos, a lei de Deus esteja presente nas nossas vidas. Nós temos um amigo no Paraná, já é um senhor de idade, chamado Jadir Franco. E quando ele tomava conhecimento de alguma situação que saía na mídia, no noticiário, e ele não concordava muito com o desdobramento do acontecimento, no meio político, no meio social, no meio familiar, ele esperava o término do culto, ia para a porta para conversar comigo. E ele dizia sempre o seguinte, na verdade até em tom de brincadeira, mas toda brincadeira nós sabemos que tem um fundo de verdade. Ele dizia o seguinte para mim: para os amigos, os benefícios da lei; para os inimigos, o rigor da lei. A lei humana ela é assim, várias interpretações, depende de quem, depende para quem. É meu amigo? É meu sócio? É meu inimigo? É o meu desafeto? A mesma lei, tendo pareceres, decisões diferentes. Davi, ao dizer que a lei de Deus é perfeita, ele está afirmando, ele está testificando que é uma lei completa, abrangente, integral, total, imparcial. Isso nos remete àquilo que o apóstolo Paulo escreveu por 3 vezes, a 3 igrejas, aos Romanos, aos Efésios e aos Colossenses, ao dizer: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Para com Deus, a lei, ela se aplica à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, aquele que é casado, aquele que não é casado, ao ancião. Não tem distinção a lei do Senhor.
A lei do Senhor é para o pobre, a lei do Senhor é para o rico, a lei do Senhor é para o trabalhador, para o empresário, a lei do Senhor é para o judeu, para o grego, a lei do Senhor era para o cristão e para aquele que não conhece a Cristo, é a mesma lei. É por isso que Davi afirma, testifica, que a lei de Deus ela é perfeita. Mais do que isso, ela tem o poder de restaurar a alma da pessoa, do ser humano. E a palavra hebraica aqui para restaurar significa converter, reviver, transformar, se referindo ao ser humano no todo. Quem sabe você já ouviu essa expressão, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua alma. Na verdade, isso é uma força de expressão, porque Deus quer você por completo. Aquilo que você é, aquilo que você faz, as suas atitudes, as suas ações, você fisicamente, você como alma, como ser vivente, no todo, na totalidade. O que Davi está dizendo através do seu próprio exemplo, é que a restauração da alma, do ser humano, só é possível através do conhecimento da lei de Deus. Examinai as Escrituras, elas apontam, elas testificam a respeito de Jesus, a autoridade daquele que tem o poder, o domínio, o controle sobre todas as coisas e que pode perdoar, restaurar, convencer o ser humano do seu erro e do seu pecado. Por favor, preste atenção aqui. Fora da lei, não há salvação. Fora da lei de Deus, não existe salvação, não existe vida eterna. É isso que Jesus afirma no seu evangelho, que foi narrado por Mateus. Não penses que eu vim revogar a lei, ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. É esse Deus, é esse Cristo, que a sua lei nos apresenta, que tem o poder, que tem a autoridade de transformar, de restaurar a vida do ser humano. Davi fala também que a Escritura é fiel e dá sabedoria. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Davi está falando da suficiência das Escrituras Sagradas, porque é o próprio Deus que está testemunhando acerca da sua palavra. Significa que o seu testemunho, o testemunho do Senhor, é inabalável, inconfundível, irremovível, imutável, inerrante. Vocês perceberam a loucura que a gente está vivendo nos nossos dias? Você ouve uma informação, uma notícia, seja televisiva, seja na internet, num jornal impresso, numa revista impressa. Nós estamos precisando de certificadores para dizer se essa notícia, se essa informação é de fato verdade ou não. Porque muitas notícias, muitas informações, ela tem um viés político, ideológico, algo obscuro, que às vezes nós ficamos perdidos. É verdade ou mentira? É uma fake news? O que Davi está dizendo é que o testemunho do Senhor, ele não é humano. Ele não tem um parecer de uma pessoa, não. De fato, essa é a palavra de Deus. As Escrituras estão dizendo que o testemunho do Senhor foi dado, entregue pelo próprio Deus. Jeremias, capítulo 1, verso 12, ele diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Velar é estar alerta, vigilante, atento para o cumprimento da sua palavra. E quem faz isso, através do seu testemunho, é o nosso Deus. O testemunho do Senhor transforma uma pessoa simples
em uma pessoa sábia. E aqui no contexto que Davi escreve, a palavra simples é uma expressão que significa uma porta aberta, uma mente aberta, um coração aberto. É uma pessoa que não tem discernimento do que é certo, do que é errado. Acata, aceita, faz, imita, compartilha, milita, engaja no que está na moda, no que está nos trend topics da vida, sem um senso crítico, à luz da palavra de Deus. A palavra simples invoca a ideia de uma pessoa ingênua, de uma pessoa tola, que não sabe filtrar, que não sabe fechar a sua mente, seu coração para o erro, para o pecado, daquilo que não provém de Deus, daquilo que não provém do seu testemunho, da sua palavra, da sua lei, acata tudo, recebe tudo. Algumas semanas atrás, o pastor Edson, ele fez menção de 3 inimigos poderosos na vida de todo discípulo: o mundo, a carne e o diabo. Se nós não temos a lei, o testemunho, as escrituras do nosso lado, dentro de nós, como conhecimento, como regra de fé e de prática, com certeza nós seremos uma presa fácil diante desses inimigos que querem nos assolar dia e noite. Uma pessoa sem sabedoria, a sabedoria do eterno, a sabedoria da palavra de Deus, ela é influenciada pelo erro, ela é influenciada pelo pecado. A palavra de Deus, ela tem o poder de tornar uma pessoa sem conhecimento nenhum em uma pessoa sábia. Nós temos uma irmã que é membro dessa igreja, irmã Adiles. É uma irmã sem cultura nenhuma, analfabeta. Sabe como que ela leu a palavra de Deus, as escrituras sagradas? Ela ia na casa de conhecidos, pegava a Bíblia, entregava para a pessoa e pedia para a pessoa ler a Bíblia para ela. Ela conseguiu ler, aliás, leram toda a Bíblia para ela. Uma pessoa simples, com uma atitude sábia, o desejo de conhecer a palavra de Deus. Que exemplo para as nossas vidas. Seja sincero com você. Qual tem sido o seu livro de cabeceira? Quem você tem procurado orientação para se tornar uma pessoa sábia? Com toda sinceridade, responda. É a Bíblia? É a palavra de Deus que está do seu lado? A Escritura é correta e causa alegria. Davi diz isso no verso 8: os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. Ele está dizendo que a palavra de Deus mostra um viver correto, apresenta a maneira de agir em cada situação da vida. Nós vivemos num mundo cercado por labirintos, caminhos intrincados, encruzilhadas, incertezas, dúvidas. A Escritura, ela tem o poder de nos levar a viver em retidão, desviando do mal. Sabe que às vezes a gente vê algumas pessoas que leem as Escrituras para Deus, querendo ensinar Deus. Outras têm a Bíblia, abrem a Bíblia e querem ler para os outros. Eu me recordo de um pastor que ele dizia que o discípulo de Jesus tinha que ser o discípulo inchada. Isso aqui é para mim. O que a palavra está dizendo é para mim. Não o discípulo pá, que pega e joga para os outros. Não, isso aqui não é para mim não. O que a palavra de Deus está falando é para mim.
É isso que a gente precisa ter esse entendimento claro, à luz das Escrituras Sagradas, à luz da Palavra de Deus. Quando nós lemos, é para nós aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando, nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus tratando de forma particular com cada um de nós. Vocês já viram alguém? Tudo bem que esses dias alguém me chamou a atenção, fala, Geber, sempre haverá exceções. Tudo bem, mas até hoje eu não vi. Alguém que lê a Bíblia, examina as Escrituras e aplica a palavra de Deus na sua vida, e é uma pessoa triste. Puxa vida, eu estou aplicando a Bíblia, a palavra de Deus na minha vida, isso está me trazendo um pesar, está me trazendo uma tristeza imensa, uma angústia. Eu já vi o contrário. Alguém que não vive a palavra de Deus na sua vida, ser profundamente uma pessoa triste e angustiada, por causa do erro, por causa do pecado. O contrário eu nunca vi. É por isso que Davi, ele afirma, ele apresenta, que a palavra de Deus, ela proporciona alegria na vida do discípulo de Jesus Cristo. Apesar das lutas, apesar das provações, apesar de tudo aquilo que concorre muitas vezes contrário a nós, nós temos uma viva esperança, num Deus todo-poderoso, que vela por cada um de nós, está ao nosso lado. Isso promove alegria e esperança. O autor aos Hebreus, capítulo 1, o verso de número 9, ele diz o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quem vive na justiça, quem vive nos caminhos do Senhor, quem aplica os seus preceitos, os seus mandamentos, recebe dele óleo de alegria, direção para a sua vida, para as suas decisões. Isso não vai causar pesar, isso não vai causar tristeza, dúvida, angústia. Vivendo na justiça, vivendo no temor do Senhor, vivendo os preceitos do Senhor, os seus mandamentos. É isso que nós precisamos dia a dia. Ter a palavra de Deus, as Escrituras, em nós, dirigindo, nos guiando. Davi afirma que a Escritura, ela é pura e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Por favor, preste atenção aqui. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, não é um livro de opções, não é um livro de relativismos. A Bíblia não é um livro de sugestões, de alternativas. O mandamento do Senhor é uma ordem, simples assim. Você cumpre ou não cumpre? Eu cumpro ou não cumpro? É um mandamento, é uma ordem, é uma determinação dada por Deus. É por isso que Davi diz que a palavra, ela é pura, ela é cristalina, ela é clara, não tem contaminação, outras ideias, outras opiniões. Mais do que o órgão do nosso corpo, os nossos olhos, a nossa vista. O mandamento do Senhor, ele ilumina as nossas faculdades mentais e espirituais. Quem aplica a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o seu mandamento, tem uma visão além do alcance, não meramente terrena, transitória, temporal. Ele enxerga além, vê mais longe. Quando nós lemos o resumo da lei, o resumo dos mandamentos de Deus, que Jesus deixou no seu Evangelho, registrado por Marcos, capítulo 12, o verso 30 e 31, diz o seguinte:
Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Sabe o que algumas vezes nos deixa estarrecido? Quando equipe ministerial, é vermos pessoas que foram recebidas nessa comunidade, passaram por um discipulado, fizeram PCA, primeiros passos na fé, PCA na igreja, novos membros, tiveram acompanhamento pastoral, visitas, atendimentos, aconselhamentos, tudo embasado na palavra de Deus. E essa pessoa chega e diz: a Bíblia não é suficiente para mim. Jesus Cristo não é suficiente para mim. Eu quero algo mais para a minha vida. Pessoas que olham para a pessoa de Jesus Cristo e dizem: Jesus Cristo não é o suficiente mediador entre mim e Deus. Eu quero um homem de carne e osso, que eu possa ir até Ele e Ele interceder para mim. Eu quero ter um ídolo construído por mãos humanas que eu possa me ajoelhar, invocar e pedir a dele direção para a minha vida. São situações que nos deixam perplexos, pessoas que diziam ser iluminadas pela palavra de Deus, transformadas pela palavra de Deus, e agora passam a negar a fé. Aqueles que tratam os mandamentos do Senhor com leviandade, infidelidade, deboche, irão arcar com as consequências. É isso que a palavra diz. Não sou eu que estou falando. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, o verso de número 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Se a palavra do Senhor, se as escrituras sagradas, se o mandamento do Senhor não é puro, não é aquilo que ilumina os teus olhos, a tua vida, é direito seu. Procurar qualquer outra coisa que possa preencher esse vácuo existencial na sua vida, na sua alma. Preencher essa necessidade que você tem de outras coisas, porque as escrituras sagradas, elas não são suficientes, porque o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo não é suficiente na sua vida. Você tem todo o direito, é direito seu, você é livre. Agora não se esqueça disso que a palavra nos diz. Essas nossas escolhas, elas de fato trarão consequência e cada um responderá diante de Deus. É por isso que é uma bênção termos a palavra do nosso lado. Ela tem o poder de fato de iluminar, de clarear, de nos purificar, porque ela é regra infalível de fé e de prática. Davi diz isso. As escrituras é límpida e permanece para sempre. A palavra límpida traduzida no hebraico é livre, ausente de impureza, de sujeira, de contaminação, de imperfeição. A palavra de Deus é perfeita, portanto, relevante para qualquer época da história da humanidade. Independente do avanço cultural, tecnológico, das opiniões, das filosofias, ela permanece a mesma palavra. A Escritura, ela permanece de geração a geração. Paulo diz isso, 1 Pedro, capítulo 1, verso 24. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
E esta é a palavra, o evangelho que foi anunciado a vocês. Meus irmãos, meus amigos, olha essa revelação que nós temos das Sagradas Escrituras. O evangelho não é um modismo, não é uma simples tendência passageira, mas é algo que permanece para sempre, porque é a palavra do Deus eterno. Nós vamos passar, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É por isso que nós devemos examinar as Escrituras. É por isso que nós devemos ler as Escrituras, a palavra de Deus, os preceitos de Deus e aplicá-las nas nossas vidas, porque elas são verdades eternas, que nos levam ao entendimento claro da soberana vontade de Deus e nos leva a viver num caminho cercado pelos cuidados do Senhor e nos aponta a direção que nós vamos para a morada celestial, através daquilo que Cristo fez por cada um de nós lá na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue, para que tivéssemos livre acesso ao nosso Deus. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia, que nós podemos crer de todo o nosso coração. Davi, ele afirma que a Escritura é verdadeira e totalmente justa. Os juízos do Senhor são verdadeiros, igualmente justos. Nós precisamos entender isso. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não quer provar nada para ninguém. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Somente um discípulo de Jesus consegue crer e observar, examinar e aplicar a palavra na sua vida, diante da justiça de um justo juiz, que nós podemos ver em toda a palavra, em toda a Escritura. A Bíblia é o padrão de Deus para julgar a vida, o destino de todas as pessoas. É através das Escrituras que o discípulo, ao examiná-la, consegue entender o seu propósito, de onde vem e para onde vai. Por que nasci? Por que eu estou vivendo? E se eu morrer? Por que eu vou morrer? Nós sabemos o nosso destino. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Através de um Deus todo-poderoso, um justo juiz, que nos aponta o caminho, por intermédio da sua palavra, que foi revelada pelo seu Filho. É através da Escritura que nós entendemos os valores da vida, a moral, a ética, a esperança, a segurança, a morte, a vida, condenação eterna, vida eterna, mediante aquilo que o próprio Deus deixou a cada um de nós, registrado nos seus mandamentos, na sua palavra. Pois bem, Davi ele conclui que as Escrituras são mais valiosas do que o ouro puro, mais precioso do que qualquer coisa no mundo, porque ela é suficiente. Ela é suficiente para cada necessidade de nossas vidas. Sobre o poder, sobre a autoridade da palavra de Deus, os anseios mais profundos da vida do ser humano são satisfeitos. Porque o valor que nós demos não são nas coisas materiais, transitórias, mas nas coisas eternas, onde um dia todos nós estaremos ao lado do nosso Deus. É por isso que Davi diz que a palavra do Senhor é mais doce do que o destilar de favos de mel, porque ela sacia toda a necessidade do ser humano. As palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu, aquele que nos protege, aquele que nos salva, que nos é revelado pela sua palavra. Pois bem, o chamado do discípulo para examinar as Escrituras, que possamos, como discípulos de Jesus Cristo, examinar, aplicar as Escrituras em todos os momentos da nossa vida, na certeza que temos um Deus todo-poderoso que nos segura pela mão. Vamos colocar em pé? Vamos fazer nesse momento essa canção a nossa oração.